Um critério muito comum para a gente tentar separar o que é ciência do que não é a ideia do subterfúgio. Basicamente, a gente olha para uma teoria e se ela parece viver de manobras para se salvar, a gente desconfia. Mas será que esse critério é tão bom assim? É isso que a gente vai ver agora. Então, a ideia central é essa. Sabe aquela teoria que parece que foge de qualquer teste, que sempre arranja um jeito, uma manobra para se defender de qualquer dado que apareça contra ela? Pois é, pelo critério do subterfúgio, isso seria a marca registrada de uma pseudociência. Olhando assim, a definição parece fazer todo sentido, né? Se uma teoria vive de criar desculpas, remendos, só para não ser derrubada pelos fatos, ela não estaria realmente comprometida em ser testada. E sem teste, não tem avanço do conhecimento. Mas a pergunta que fica é, será que é coisa tão preto no branco assim? Bom, é aqui que a análise começa a ficar mais interessante. Porque essa ideia de que qualquer ajuste, qualquer remendo numa teoria é automaticamente um sinal de problema, bom, isso não é bem verdade. Na verdade, o que a gente vai ver é que esses ajustes podem ser, e muitas vezes são, absolutamente cruciais para o avanço da ciência. E aqui tem um ponto-chave. A gente ouve muito falar em hipótese ad hoc, como se fosse algo ruim, mas na filosofia da ciência o termo é neutro. Ad hoc só quer dizer para essa finalidade específica. É basicamente uma modificação que a gente faz numa teoria para lidar com um dado que não encaixou. Não é em si um pecado científico. Então, a questão de verdade não é se houve um ajuste. A pergunta é outra. Esse ajuste foi produtivo? Ele abriu portas? Ele permitiu que a teoria fizesse previsões novas que a gente possa ir lá e testar? Ou ele foi só uma gambiarra para salvar a teoria, sem acrescentar nada de útil? É essa a diferença que separa um ajuste bom de um ruim. E se a gente olhar para a história da ciência, a gente encontra exemplos disso o tempo todo. A descoberta de Netuno, por exemplo. Ela começou como uma hipótese ad hoc, uma gambiarra, se preferir, para explicar por que a órbita de Urano não batia com os cálculos. O neutrino, a mesma coisa, para salvar a lei de conservação de energia. Até a matéria escura hoje. Todas essas ideias nasceram como ajustes que, se a gente fosse muito rigoroso, poderiam ser chamados de subterfúgio. E aí que a gente chega num ponto bem delicado. Como esse critério do subterfúgio é usado na vida real? Aparentemente, não de uma forma muito justa. Parece que existe um 2 pesos e 2 medidas, dependendo de qual teoria está na berlinda. A ideia aqui é forte. A acusação de subterfúgio não é aplicada da mesma forma para todo mundo. O julgamento sobre se um ajuste é válido ou não, bom, ele parece depender muito mais de quem está fazendo o ajuste do que do ajuste em si. E esse padrão duplo fica muito claro aqui. Se uma teoria que já é dominante, já é aceita, faz um ajuste, todo mundo acha ótimo. Dizem que é um refinamento, uma evolução do modelo. Agora, se uma teoria nova, uma alternativa, faz exatamente o mesmo tipo de ajuste, aí o rótulo muda, vira manobra evasiva, subterfúgio. O que isso nos mostra, no fim das contas, é algo bem impactante. O critério do subterfúgio, na prática, não parece ser sobre um erro de método. Ele acaba funcionando como reflexo da hierarquia de poder que existe na ciência. É sobre qual paradigma tem mais força. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, então. Como essa acusação de subterfúgio acaba virando não uma ferramenta para analisar ideias, mas sim uma arma usada nas disputas científicas. Exato. Acusar uma teoria de usar subterfúgios muitas vezes não é uma crítica técnica, neutra. É uma jogada retórica. É um jeito de deslegitimar uma ideia concorrente, de tirá-la do jogo, sem precisar de fato debater o conteúdo dela. E a estratégia funciona mais ou menos assim, quase como um passo a passo. Primeiro, você cola o rótulo negativo. Isso é evasivo. Com isso, você já desvia a conversa. Não precisa mais discutir os detalhes técnicos da proposta. E o resultado? A controvérsia se encerra e o consenso atual fica protegido. É uma tática de discurso e uma tática bem eficaz. Mas o problema vai ainda mais fundo, porque para esse critério do subterfúgio fazer sentido, a gente teria que acreditar numa versão muito idealizada da ciência. Uma versão que, sinceramente, não bate com a história real de como as coisas aconteceram. É como se o critério partisse do princípio de que uma teoria científica tem que nascer pronta, perfeita, toda estável e transparente. Só que a história da ciência mostra que o processo é qualquer coisa menos isso. É um quadro bem diferente. A realidade do progresso científico é muito mais bagunçada, para ser sincero. O avanço depende, e muito, de movimentos que não seguem a cartilha, de ajustes que são provisórios, de ter que conviver com algumas inconsistências por um tempo.
Se a gente exigir essa perfeição logo de cara, a gente simplesmente ignora a forma como a ciência de verdade progride. Ok. Então, qual o veredito final sobre tudo isso? Vamos juntar as peças e ver qual é a conclusão sobre esse critério do subterfúgio. As falhas são bem sérias. Primeiro, ele trata toda hipótese ad hoc como se fosse ruim, sem fazer distinção. Segundo, ele passa por cima da história real da ciência. Terceiro, ele opera com aquele padrão duplo que a gente viu sendo aplicado de forma assimétrica. No fim, ele serve mais como uma retórica para excluir ideias do que como uma análise de verdade, e acaba confundindo uma busca criativa por soluções com uma simples tentativa de se blindar contra críticas. E pensem nas consequências. Se esse critério fosse aplicado ao pé da letra, de forma consistente, a gente teria que jogar fora capítulos inteiros da história da ciência que hoje são consagrados. E o que é talvez ainda pior, a gente acabaria matando no ninho muitas teorias novas, ainda em fase de exploração, que é justamente quando elas mais precisam de flexibilidade e ajustes para crescer. Portanto, a conclusão é que esse critério está longe de ser um instrumento neutro puramente epistemológico. Na verdade, ele é a formalização de uma prática retórica, uma tática de debate que tira a discussão do campo dos fatos e das evidências e a leva para um campo quase moral, um julgamento sobre as intenções por trás de uma teoria. E tudo isso nos deixa com uma questão bem complexa no final das contas. Se as regras do jogo não são tão simples assim, se a linha que separa um ajuste genial de uma manobra para fugir do problema é tão fina e contextual, então como é que a gente faz para de fato avaliar o que é progresso científico de verdade? É uma pergunta que vale a pena levar para reflexão.